Ok. Então, boa noite, pessoal, mais uma vez, e muito bem-vindos a todos, e obrigada pela presença de vocês. E agradeço também a vocês, como há pouco a gente estava dizendo, por virem aqui, por compartilharem desse nosso propósito de aprendermos a desfazer o que está obstruindo a nossa experiência de voltarmos ao nosso ser natural, ao nosso ser verdadeiro. E aproveito também para dar as boas-vindas a quem ouvir a gravação, quem estiver ouvindo. E hoje nós temos, assim, com alegria, na nossa sequência, o início de um novo capítulo. Então, nós estamos no capítulo 19, que ele fala todo ele sobre alcançar a paz. Ele se encontra na página, a partir da página 422, e hoje nós começamos com a primeira sessão, que é cura e fé. Jesus aprofundando mais uma vez o que o curso considera de cura, que é totalmente diferente do conceito de cura do ego. Porque o ego tem um conceito de que nós somos individuais dentro de corpos, e aí o ego considera como cura um corpo saudável, e como doente, então, um corpo não saudável. Como o curso é todo na mente, e ele é colocado que a fonte, o início, as ideias não deixam sua fonte, e o início de tudo está na mente, então é lá que está a doença, é lá que precisa estar a cura, e a fé é um agente poderoso nesse processo de cura. Então, hoje, nessa sessão, Jesus vai se aprofundar nisso, então, na cura e na fé, os dois papéis, o que eles fazem na nossa mente. E para a gente iniciar, então, essa sessão, essa leitura comentada, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega, nosso minutinho de aquietamento, que nós podemos buscar com uma respiração mais pausada, uma colocação física mais relaxada, e assim nós conseguimos colocar o melhor da nossa capacidade de aprender e da nossa atenção a serviço do Espírito Santo, para que ele venha e nos traga o entendimento do que Jesus está nos passando aqui sobre a cura e a fé. E colocar a meta de que o Espírito Santo seja o nosso professor, e assim sempre é, porque a meta estabelecida por primeiro é que traz esse direito de nós recebermos realmente essa compreensão do Espírito Santo, nós estamos prontos para iniciarmos essa sessão. E nós iniciamos ela, então, na sessão 1, Cura e Fé, e no primeiro parágrafo, Jesus já nos dizendo, nós dissemos anteriormente que quando uma situação é totalmente dedicada à verdade, a paz é inevitável. Então, a verdade real, que era do Espírito Santo, quando a verdade vem à nossa mente, inevitavelmente a nossa mente fica em paz, porque a paz, ela é uma condição da verdade. Então, aonde a nossa meta for a verdade, automaticamente nossa mente, ela encontrará a paz. Alcançá-la, alcançar a paz, é o critério pela qual a integridade da dedicação pode ser seguramente avaliada. Então, é através da paz que nós podemos avaliar o quanto nós estamos dedicados à integridade da nossa mente, o quanto nós, de fato,
entregamos o nosso pensamento ao sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, a paz é um indicativo disso. Se a mente não tiver em paz, é porque ainda não estamos no professor certo. Ainda estamos com alguma conexão no ego. No entanto, Jesus seguindo aqui, no entanto, nós também dissemos que a paz jamais será alcançada sem fé, pois o que é dedicado à verdade, como sua única meta, é trazido à verdade pela fé. Então, por que que nós precisamos da fé aqui? Porque a nossa consciência do ser aqui, ela está separada da nossa mente. Nós estamos conscientes de uma imagem projetada, daquilo que o ego nos disse que nós somos, que é dessa personalidade individual, física e psicológica. Então, já que nós estamos com a mente, obviamente, equivocada, já que não estamos na mente certa, estamos na mente equivocada, então como que podemos botar a meta da verdade? Colocando junto a fé. Porque sem a fé, nós não poderíamos alcançar a verdade, porque nós estamos afastados da verdade pela nossa condição atual, pela nossa condição pela qual nós viemos nos identificar em consciência dentro de um corpo, ou junto com o corpo. Então, obviamente que o primeiro passo é que agora nós precisamos da fé. Só deu uma pequena interferência aqui. Eu acho que deu uma interferência aqui da Jane, que está compartilhando. Bom, no vídeo fica gravado só a minha voz, mas só vou sair aqui, vou ver se eu consigo. É a Jane que precisa sair do modo gravação. Parar o compartilhamento, Jane. Só passa o link da reunião que a pessoa entra, porque senão está dando tela dividida aqui. Mas, continuando aqui, eu vou pedir, então, se a Jane estiver ouvindo, para ela não compartilhar, que só passa o link, que o compartilhamento dela está dando aqui a tela dupla. Deu, voltou, obrigada. Mas, seguindo aqui, então, no 1.4, então, nós vimos que essa fé que é necessária para nós voltarmos, essa fé abrange todas as pessoas envolvidas, pois só assim a situação é percebida de modo significativo e como um todo. Então, isso significa o quê? Que a fé, ela tem que ser íntegra, ela tem que ser dada na totalidade a todas as pessoas. Ela não pode ser parcial. Por exemplo, a fé é ver com os olhos do Espírito Santo. O Espírito Santo vê o Cristo onde nós enxergamos corpos. A fé vê além do corpo, ela vê a realidade que está por detrás. E essa fé, ela tem que ser íntegra, ela tem que ser completa, ela tem que ser dada a todos. Eu não posso reter de uma pessoa e querer ver na outra santidade. Isso não é fé, porque a fé não é parcial. Se há parcialidade, já não é fé, já é dúvida. E dúvida é o oposto da fé. Por isso que ela precisa atingir a todos para ter significado, e todas as pessoas têm que estar envolvidas, ou a tua fé é limitada e a tua dedicação incompleta. Então, a fé que Jesus nos pede é a seguinte: nós, na nossa experiência, ainda enxergamos com os olhos físicos. E os olhos físicos veem o comportamento do corpo, e é óbvio que comportamentos são erráticos. É óbvio que existem equívocos. Então, o que a fé faz? Ela vê além. Ela não se prende ao erro. Ela ignora o erro e vê o que está por detrás desse corpo, o qual é o ser que acredita que é um corpo. E aí ela encontra o Cristo. E por isso que essa fé, ela tem que ser dada a todos, ou completo, tudo tem que ser parte do Cristo,
ou se a gente quer ver só uma parcialidade, aí ela já não é mais a fé. Toda situação percebida de maneira adequada vem a ser uma oportunidade de curar o Filho de Deus. Então, todas as situações, qualquer situação que aqui precise de perdão, ela é uma oportunidade para curar o Filho de Deus, ou seja, nós que pensamos que estamos separados. Tudo aos olhos do Espírito Santo são oportunidades. E ele é curado, né, o Filho de Deus, nós, é curado porque tu lhe ofereceste a fé, entregando-o ao Espírito Santo e liberando-o de todas as exigências que o teu ego faria. O nosso ego, ele exige que o nosso irmão seja um corpo e que ele seja o que os olhos do corpo enxergam, que ele seja o comportamento dele, o comportamento físico. O nosso ego exige isso. Mas quando nós entregamos a fé na vista do Espírito Santo, nós escolhemos ver através do Espírito Santo e isso nos libera dessas exigências do ego. É aí que está a nossa carta de liberação para, para com o próprio ego. Nós nos liberamos, nossa carta de independência do ego. É a fé. Quando nós colocamos a fé, e por que, que a fé ainda? Como eu disse, na nossa experiência, nós não temos ainda a visão do Espírito Santo, porque nós ainda usamos do corpo físico para percebermos. E o corpo físico, como a gente viu, ele é limitado, ele não enxerga o todo. Então, para mim, me ligar ao todo, eu preciso, essa conexão é mental, e por enquanto, então, ela é iniciada com base na fé de que seja assim, de que o Espírito Santo está certo, e o sistema do pensamento do ego é que é equivocado. E assim, né, dando essa fé, então, e liberando da obrigação que o ego faria, assim tu vês, né, o irmão, tu vês livre, e essa visão o Espírito Santo compartilha. Então, essa visão de ver o irmão, além do comportamento, ver o Cristo nele, essa visão o Espírito Santo compartilha, porque é isso que ele vê quando ele olha para o irmão. E uma vez que ele a compartilha, ele a deu, e assim ele cura através de ti. Então, tudo que o Espírito Santo aceita, ele dá também. Então, ele aceitou a nossa fé de que o irmão é o Cristo, e ele automaticamente oferece esse Cristo que nós vimos ao próprio irmão. E nisso, o Espírito Santo traz a cura através da nossa fé, através daquilo que nós oferecemos a ele. É essa união com ele em um único propósito que faz com que esse propósito seja real, porque tu o tornas íntegro. Então, o propósito, quando eu o quero ver em todos, eu o torno íntegro. E por isso que ele é um propósito único. Porque tudo que é íntegro é completo. Se é completo, não está nada de fora, então é único. E o Espírito Santo tem esse propósito único, e nós pegamos também esse propósito único. E isso é cura. Então, a cura do Espírito Santo, do curso, ela é a, a aceitação do propósito único de que todos são o Cristo, de que as mentes são unidas. Corpos são separados, mas as mentes são unidas. Só estou tentando aqui dar um ok, não está respondendo para aceitar uma pessoa. Fabiana, não estou conseguindo. Deixa eu ver daqui a pouco.
tentar de novo. Bom, o sistema não está conseguindo aceitar. Espero que ela tente novamente. Deve ser algum erro na colocação. Mas seguindo aqui no 2,6, então, que nós vimos que a cura, então, é o propósito único. Isso é a cura na mente. Por isso, como há pouco eu disse, o ego, ele vê a cura como uma coisa física. Já o Espírito Santo, ele vê a cura como o propósito único, reconhecer que as nossas mentes ainda são a mente do Filho de Deus. Essa é a verdadeira cura. É essa que vai se refletir para dentro do sonho. Como ele diz aqui, ó, o corpo é curado porque vieste sem ele e te uniste à mente na qual está toda a cura. Então, para nós irmos ao Espírito Santo, isso é um trabalho da mente, isso é um trabalho do pensamento. Então, obviamente, se é do pensamento, então o corpo não está incluído nisso. Então, por isso que ele diz que nós viemos ao Espírito Santo sem o corpo, porque por um instante santo nós viemos em pensamento. O corpo não pode curar porque não pode ficar doente. Então, como que o corpo, ele por si, pode ser a causa da doença se ele nem sequer é real, se ele é uma projeção? Então, aqui Jesus vai explicar por que, que o corpo, então, não pode ficar doente e se ele não pode ficar doente, obviamente não é o corpo que cura. E mais, ele diz, ele não necessita de cura, o corpo. Sua saúde ou doença depende inteiramente de como a mente o percebe e do propósito para o qual a mente quer usá-lo. Então, mais uma vez aqui nós estamos vendo o quanto é na mente, é ela que gerencia tudo que acontece no corpo. Então, uma mente culpada, ela realmente faz com que o corpo aparentemente sofra dessa doença. Uma mente liberada, ela reflete essa liberação, essa cura para dentro do corpo. Então, por isso que o curso em milagres, ele desconsidera todas as manifestações físicas como sendo a causa de uma doença. Elas apenas representam, são indicativos de que a mente ou ela ainda precisa de cura ou ela já está curada. Então, porque é a mente que toma as decisões e o corpo, como um instrumento neutro de comunicação, ele apenas obedece o que a mente determina. Como ele segue aqui, é óbvio que um segmento da mente pode ver-se como se estivesse separado do propósito universal. Propósito universal do amor de Deus e do Espírito Santo. Então, uma parte da mente se vê separada, e essa parte é aquela que se identifica com o corpo, é essa que diz que a nossa identidade é o corpo, essa parte separada. E quando isso ocorre, o corpo vem a ser a sua arma usada contra esse propósito para demonstrar o fato de que a separação ocorreu. Então, é isso que está por detrás quando o ego nos diz que nós somos um corpo. Ele quer usar isso, o corpo, como uma prova de que nós nos separamos de Deus. Porque se nós somos o corpo, nós somos separados, nós somos a parte de Deus e a parte do restante. Então, nós somos individuais, nós somos pessoais. E quando essa ideia ganha em nós guarida, quando nós aceitamos essa ideia, nós estamos usando essa ideia como uma arma, como Jesus diz, contra o propósito de ver que realmente
a separação nunca aconteceu. A Rafaela? Ing, sobre essa Oi. questão do corpo, né, da limitação no corpo, é, me parece que o Sen, assim, representa essa alegoria né, de direcionar a atenção para o corpo como limitador, porque nós não estamos contidos no corpo, né? O Cristo não está contido, limitado ao corpo, individualizado, mas ele é também, né, o corpo. É uma união total, né? Além do corpo, é tudo, não é isso? A Exato. unicidade. E se nós somos o Cristo, então como que o Cristo poderia ser limitado? Então, o corpo, na nossa experiência, existe sim, mas o Espírito Santo, ele dá um novo propósito. Ele coloca ele como sendo um instrumento para nós voltarmos agora a reconhecer o Cristo novamente, porque o ego colocou o corpo como um limite, como um lar para nós fugirmos da mente. Obrigada. E por isso que, e como o curso é mental, ele reconhece que as mentes é que são unas. Eu estou aqui tentando receber duas pessoas que querem entrar e o sistema simplesmente parece travado, não está respondendo. Mas se elas escutarem depois, então, a gravação, já peço desculpas, que estou tentando aqui, apertando no permitir, e ele não, pela primeira vez, está travando, não está entrando. Então, não estou conseguindo recebê-las. Mas, continuando, então, aqui. No 3.6, o corpo, né, quando a gente usa usa ele como uma arma contra o ser que nós somos, o corpo assim vem a ser um instrumento da ilusão, agindo de acordo com ela, vendo o que não está presente, ouvindo o que a verdade nunca disse e comportando-se de maneira insana, pois é aprisionado pela insanidade. Então, por isso que, se nós olharmos para o comportamento físico, realmente, como quem comanda o corpo é a insanidade, é o ego, os comportamentos são erráticos, sim. E por isso que ele também diz, ele é um instrumento da ilusão, é instrumento do ego, agindo de acordo com essa ilusão, e vendo o que não está presente. Então, o corpo vê separação, o corpo vê pecado, o corpo vê culpa, o corpo vê morte, vê assassinato, vê separação. E, na verdade, nada disso está presente no Filho de Deus. É apenas uma ideia projetada do Filho de Deus, isso tudo, que o corpo vê como sendo real. Então, os olhos físicos veem, por isso que ele diz que o corpo vê o que não está presente, ouve o que a verdade nunca disse. Então, a verdade de quem nós somos em Deus nunca disse que a separação é real, ou nunca disse que existe algo além da unicidade e que o ataque é possível e que o sofrimento, a dor é possível, mas o corpo, ele dá testemunhos disso. Então, por isso que ou nós somos mente, espírito, tal como Deus nos criou, ou então a gente se identificando com o corpo, só é possível essa identificação porque na nossa mente estamos doentes. E é por isso que o corpo vem a sofrer, por causa da doença da mente. Não é em represália ao comportamento errático, e sim a causa da mente que está equivocada. A mente que se imagina culpada se identificou no corpo, projetou isso para o corpo, e o corpo agora vem a representar essa doença da mente. Seguindo aqui no 4, aqui seguindo no 3.6, no 3.6 nós terminamos que o corpo é aprisionado pela insanidade. No 4, não deixes de ver a nossa afirmação anterior, segundo a qual a falta de fé conduz diretamente a ilusões.
Então, é a falta de fé que faz com que a gente acredite no corpo, a falta de fé no sistema do Espírito Santo. Pois a falta de fé é a percepção de um irmão como um corpo, e o corpo não pode ser usado para propósitos de união. Então, corpos, obviamente, são separados, e por isso que corpos não podem unir, porque corpos, obviamente, cada um ocupa o seu espaço, não é possível um corpo estar ciente do todo. Se então vês o teu irmão como um corpo, estabeleceste uma condição na qual unir-se a ele venha a ser impossível. E aqui eu quero fazer um pequeno esclarecimento. Ver o irmão como um corpo, então, estabelece que a união é impossível. Como o curso é mental e na mente nós não temos olhos físicos, ver no curso é pensar. Então, obviamente que na nossa experiência nós vamos continuar vendo o irmão como corpo. Então, não é isso que Jesus está dizendo, que os olhos do corpo não vão mais ver o irmão como corpo. Então, obviamente, né, aos olhos do corpo, nós vamos continuar vendo o irmão como corpo, mas pensar nele como mente, pensar nele como um Cristo. Então, isso é o que significa que ver o irmão como um corpo, então estabelece que a união não é possível, mas pensar nele como ele sendo, além de um corpo, sendo Cristo, aí a união é possível, porque o Cristo é o mesmo, nele e em mim. Então, ver é pensar. Então, que ninguém se sinta culpado por continuar enxergando o mundo físico com os olhos, continuar vendo o irmão separado fisicamente, mas na mente, ver o Cristo é pensar sobre o irmão sendo Cristo. Então, um reconhecimento no pensamento, é ali que é a unicidade, no pensamento. A tua falta de fé em relação ao teu irmão te separou dele e manteve ambos a parte da cura. Então, falta de fé no irmão é não ver o Cristo nele, continuar vendo um corpo. Isso mantém a nós dois fora da cura. A tua falta de fé assim se opôs ao propósito do Espírito Santo e trouxe ilusões centradas no corpo para se interpor entre vós. Então, a falta de fé assegura que a gente continue vendo o irmão como um corpo e não como um Cristo. E isso garante a separação entre nós. E o corpo parecerá estar doente, pois fizeste dele um inimigo da cura e oposto da verdade. E então o corpo aparentará doenças, aparentará envelhecimentos, morte, devido à nossa crença de que ele serve de separação entre nós e o irmão. A Isabela levantou a mão? Ing, quando a gente assim vai numa livraria, a gente vê livros, 50 coisas para fazer com o filho, 50 coisas para fazer com o marido, 50 coisas para fazer com os amigos, assim, tipo, para melhorar os relacionamentos, né? Para a família, sei lá, qualquer coisa, para ser um sucesso, um trabalho. E aqui tem aquelas autoajuda, tudo. Você acha que, tipo, isso que você acabou de falar, ver o Cristo no irmão, anula todos esses livros? Pode jogar tudo fora? Com certeza, transcende tudo isso. Então, porque todos esses melhoramentos, eles são melhoramentos do aspecto físico, do aspecto aqui. Claro que isso não significa que eu não possa ler um livro para, por exemplo, saber usar uma linguagem mais amorosamente. Então, obviamente que para ter uma técnica aqui, se eu estou trabalhando para aprimorar o meu trabalho, então, mas não confundir isso com o ser que é o irmão.
No instante Entendi. santo, eu preciso reconhecer que ele é o Cristo. Mas, então, são duas coisas totalmente diferenciadas, então. Esses livros, então, eles servem como melhoria, sim, mas apenas aqui no sonho, assim como o nosso alimento aqui alimenta apenas no sonho, assim como a roupa serve para vestir um corpo, e a gente segue aqui, então, obviamente, não precisa recusar-se a fazer isso, mas não confundir isso de forma alguma com espiritualidade. Isso é apenas funcionalidade daqui. Mas você acha que a gente fazendo isso, reconhecer o irmão como Cristo, vai ajudar só na nossa mente ou também vai ajudar aqui na forma? Há pouco a gente viu que a mente, na verdade, é ela que cura o que nós enxergamos na forma. Nós só vemos a forma equivocada porque a nossa mente ainda precisa de cura. Então, obviamente, a mente vai ajudar na forma, mas se eu buscar a mente para melhorar a forma, eu já não estou mais indo à mente. Eu estou Sim. dando realidade à forma e não à mente. Perfeito. Ótimo, obrigada. Muito obrigada. A Ana levantou a mão. Nessa pergunta da Isabela, Indy, eu tenho enxergado tanto aquele exemplo que tu tem dado, assim, eu tenho até, inclusive, repetido ele, e eu vejo essas técnicas, esses treinamentos, esses livros todos, como uma ferramenta, digamos, um pano de chão para secar o vazamento, enquanto a gente está lá consertando a torneira que está quebrada, que é a causa. Então, a gente está lá consertando a causa, que é a torneira que está quebrada, e aí, enquanto a gente está lá, não tem problema a gente pegar pano de chão para secar, a estufa para secar mais, mas eu vejo esses livros, essas técnicas, esses cursos todos como assim, como uma espécie de muleta, que nem quando a gente está com uma perna quebrada, que até a perna se recuperar, a gente vai precisar da muleta como uma ferramenta para se locomover, né? Mas não que ela vá fazer o trabalho de ir para mente, que é a causa do estrago, né? Vamos dizer assim. Não sei se... Bem colocado, porque, obviamente, mesmo depois de fechar, né, consertada a torneira, posso secar, sim, pela última vez o chão, né? Então, posso, pela última vez, ainda precisar. Enquanto estou aprendendo aqui, é porque a mente ainda não está curada. Ninguém está aqui identificado com o corpo, se a mente estivesse curado. Aí nós estaríamos já totalmente apenas identificados na mente. Então, obviamente que somos nós os doentes. Então, dá para usar isso sim, mas sempre como uma ferramenta aqui, do sonho daqui. Assim como ainda é preciso trabalhar, ainda é preciso ter um lar, é preciso, né, ter um lugar onde repousar, é preciso programar para ter o seu sustento, mas sem que isso abale o nosso pensamento. A gente passa a atuar isso cada vez mais com mais leveza, sem se identificar mentalmente, sem colocar o peso psicológico nisso. Apenas faz porque faz parte do sonho aqui. Faz parte do teatrinho, assim como a minha identificação aqui também faz parte, então faz parte continuar aprendendo, faz parte evoluir, mas nada disso a gente torna uma idolatria. Já não há mais apego algum. Inclusive, a nossa santidade nos inspirará cada vez mais o que é ainda necessário fazer e o que não é mais necessário fazer. E isso nos torna livres, mesmo aqui no comportamento. Então, como a gente viu aqui no final
do capítulo 4, que do parágrafo 4, que o corpo, então, parecerá estar doente. Quando a gente separa o irmão, quando a gente vê ele num corpo, ele fica automaticamente separado, porque daí eu também sou o corpo. E o corpo, ele parecerá estar doente, pois fizeste dele um inimigo da culpa e oposto da verdade. Então, mas o corpo pode ser um amigo também da cura, e ele pode estar alinhado à verdade quando a mente serve ao Espírito Santo, porque, obviamente, nós ainda precisamos da correção aqui. Nós sempre digo, nós precisamos partir de onde nós pensamos que estamos. E hoje a nossa mente acredita que está num corpo. Então, o Espírito Santo precisa desse corpo, e o corpo passa a se alinhar com esse pensamento da mente. Como ele segue aqui, ó. Não pode ser difícil reconhecer que a fé tem que ser o oposto da falta de fé. Então, fé é uma coisa, falta de fé é totalmente ao contrário, isso todos reconhecem. No entanto, o que é diferente na forma como elas operam é menos evidente. Então, como que a fé age e como que a falta de fé age, isso é mais difícil de perceber, embora isso decorra diretamente da diferença fundamental do que são. E aqui Jesus traz, então, ele exemplifica como que a fé age e como que a falta de fé age. A falta de fé sempre quer limitar e atacar. A fé, remover todas as limitações e tornar íntegro. Então, a falta de fé, por que ela quer limitar? Porque a falta de fé quer dizer que nós somos o irmão, nós somos o corpo. A fé, ela quer tirar isso, ela quer tornar íntegro. A falta de fé quer destruir e separar, que é o propósito do ego, e a fé quer unir e curar. Então, a fé colocada no Cristo, ela sempre busca a união e a cura. A falta de fé, ela tem um propósito, ela quer interpor ilusões entre o Filho de Deus e seu Criador. Então, as ilusões entre o Cristo e o Criador, ou seja, na nossa mente, a falta de fé, ela quer colocar ilusões ali no meio. A fé é remover todos os obstáculos que parecem surgir entre eles. A falta de fé é totalmente dedicada às ilusões. A falta de fé, ela se baseia todo no mundo projetado. A fé totalmente dedicada à verdade. Dedicação parcial é impossível, até por uma questão de termos. Se é parcial, então não é dedicação. Então, a fé, ela se dedica totalmente. A verdade é a ausência de ilusões. Ilusão, a ausência de verdade. Ambas não podem estar juntas, nem podem ser percebidas no mesmo lugar. Então, onde uma entra, a outra, obviamente, não é vista. Então, aonde a ilusão é vista, a verdade não é reconhecida. Aonde a verdade é vista, a ilusão desaparece. Dedicar-se a ambas é fixar uma meta para sempre impossível de ser atingida, pois parte dela é buscar através do corpo, considerado como meio de buscar a realidade através do ataque, que é o que o ego faz. Se nós quisermos seguir a espiritualidade e ao ego ao mesmo tempo, então nós vamos, parte da nossa mente vai acreditar no corpo, se dedicar a ele e buscar. E assim ela vai acreditar no ataque. A outra parte da mente, ela quer curar e, portanto, apela para a mente e não para o corpo. Então, se nós quisermos seguir essas duas coisas, continuar acreditando na mente, no pensamento de que nós somos um corpo, e ao mesmo tempo a espiritualidade, nós estamos buscando servir a dois senhores, que são opostos. Então, para ser um corpo, a mente tem que acreditar nisso. Para ser
mente para ser o Cristo, para ser o Filho de Deus, a mente, ela obviamente tem que retirar a sua ligação com o corpo. Então, é impossível seguir a esses dois ao mesmo tempo. A concessão inevitável, então, se eu quiser seguir esses dois ao mesmo tempo, o que é inevitável? É a crença segundo a qual o corpo tem que ser curado, não a mente. Então, esse que é o equívoco. Pois essa meta dividida deu a ambos uma realidade igual, que só seria possível se a mente fosse limitada ao corpo e dividida em pequenas partes de aparente integridade, mas sem conexão. Que é tudo que o ego nos diz. O ego nos diz que a nossa mente é limitada, que ela é individual e que ela pertence ao corpo e que ela não tem nenhuma conexão com a mente que está no outro corpo. Então, essa é a ideia que, se isso fosse possível, nós não conseguiríamos conexão. Isso não fará, né, esse equívoco de pensar assim, isso não fará dano ao corpo, mas manterá em mente o sistema de pensamento delusório. Então, esse que é o grande risco quando nós nos identificamos com o corpo. Não é que isso em si faz mal para o corpo, mas mantém o sistema delusório, mantém o ego no comando do pensamento. Esse que é o grande risco. Aqui, então, a cura é necessária. Então, quando isso acontece, quando nós nos identificamos com o sistema que nos diz que nós somos um corpo, aí a cura é necessária. E é aqui que está a cura. Então, a cura é necessária nesse pensamento da mente que diz que eu sou um corpo. E é ali que está a cura. Por quê? Pois Deus não concedeu a cura como algo à parte da doença, nem colocou o remédio onde a doença não pode estar. Então, Deus colocou a cura na mente. Como que ele fez isso? Através do Espírito Santo. Ele deu o seu Espírito, o Espírito Santo, que nos acompanhou no processo delusório, de nós nos identificarmos com o corpo, e agora é ali que o Espírito Santo vai curar a nossa mente. Eles estão juntos, né, o remédio e a doença, ambos estão na mente, e quando são vistos juntos, todas as tentativas de manter tanto a verdade quanto a ilusão em mente, onde ambas necessariamente estão, são reconhecidos como tentativas dedicadas à ilusão e são abandonadas quando trazidas à verdade e vistas como totalmente irreconciliáveis com a verdade em qualquer aspecto ou em qualquer forma. Então, ambas as partes da mente, quando a gente vê tanto a ilusão quanto do Espírito Santo, que ambos estão na mente, e isso é reconhecido, aí o próprio sistema da cura do Espírito Santo, ele automaticamente faz com que a ilusão de que nós somos um corpo, isso seja corrigido, ou esse pensamento, como ele não procede, porque ele não é um pensamento de Deus, então é uma ilusão. Se é uma ilusão, ele automaticamente desaparece na presença do Espírito Santo. É assim que, então, o Espírito Santo cura essa nossa tentativa de manter dois sistemas irreconciliáveis na mente. Nós tentamos manter na mente que nós somos corpos e, ao mesmo tempo, que nós somos espírito. E isso, o Espírito Santo corrige essa crença equivocada. A verdade e a ilusão não têm nenhuma conexão. Isso permanecerá para sempre verdadeiro, por mais que busques conectá-las. Mas as ilusões são sempre conectadas entre si, assim como a verdade. Então, a verdade e a ilusão
são totalmente opostas, não há conexão entre elas, mas dentro da ilusão, tudo é conectado, assim como dentro da verdade tudo é conectado. Por isso que ele diz aqui, ó, tanto as ilusões quanto a verdade são coesas internamente, formando um sistema de pensamento completo, ainda que totalmente desconexo em relação ao outro. Então, por isso que é tão difícil nós não acreditarmos no ego, porque dentro do ego, ele tem um sistema de pensamento completo, que aparentemente tem uma lógica absoluta. Então, como que eu não vou pensar que eu sou um corpo se eu tenho as testemunhas que pela dor e pela alegria que me asseguram que eu sou um corpo? Então, tanto a ilusão quanto o Espírito Santo, cada um dentro de si é um sistema de pensamento completo com conexões internas que determinem que ambos são verdadeiros. E perceber isso é reconhecer onde está a separação e não onde ela tem que ser curada. Então, perceber o sistema de separação do ego, essas conexões que elas fazem sentido dentro do sistema do ego, ele faz sentido, por isso que basta nós estudantes do curso em Milagres sair falando para qualquer pessoa que nunca ouviu algo semelhante, nos chama de loucos, porque essas pessoas têm provas totais de que o que nós estamos falando não faz nenhum sentido, porque elas têm todo um sistema completo que assegura que isso é real. Então, por isso que quem percebe essas conexões, ela acredita na separação, e é ali que esse pensamento que precisa ser curado. O resultado de uma ideia nunca está separado de sua fonte. E aqui, por isso que precisa de cura, porque a fonte do ego é a crença da separação. Então, o resultado de tudo que o ego faz, de todo esse sistema que parece coeso, que parece internamente fazer sentido, como o próprio ego é uma delusão, então, obviamente, ele é uma delusão porque ele não deixou a sua fonte. Por isso que o ego não é real. A ideia da separação produziu o corpo e permanece conectada a ele, fazendo com que o corpo seja doente devido à identificação da mente com ele. Então, o corpo só é doente porque a mente se identifica com o corpo. Então, é o equívoco da mente que faz com que o corpo pareça doente. Pensas que estás protegendo o corpo, ocultando essa conexão. Então, o ego, ele aparentemente protege o corpo, não nos deixando consciente dessa conexão do pensamento, pois escondê-la parece manter a tua identificação a salvo do ataque da verdade. Então, o ego não quer que voltemos para a mente, porque na mente é que nós veríamos que a ideia de separação é só uma crença. Então, por isso que o ego quer nos manter no corpo, porque se nós estivermos conectados, identificados com o corpo, aí, obviamente, que a ideia da separação é mais do que uma crença. Para nós, é um fato, para quem acredita que é um corpo. Porque se ele acredita que é um corpo não faz parte de Deus, não faz parte da totalidade, não é íntegro, não é imutável. Então, obviamente que a separação aconteceu. E é por isso que o ego, ele faz de tudo, ele, como ele diz aqui, ele esconde essas conexões do sistema, ele esconde o sistema que está na mente e faz ele parecer estar no corpo. Se apenas compreendesses o quanto esse estranho ocultar feriu a tua mente e como a tua própria identificação passou a ser confusa em função disso. Que um lamento de Jesus. Se nós compreendêssemos o preço que nós pagamos na mente por nós nos identificarmos com o corpo, porque nós perdemos totalmente a nossa identidade verdadeira de vista.
A Flora levantou a mão? Ing, o que parece para mim é que toda essa experiência física que parece tão real para a gente, tudo isso está na mente. A impressão é que está acontecendo na forma e que existe forma, mas é que é tudo na mente. É na mente, não tem. Por isso que Jesus fala: não há mundo, não há corpos. E aí tem momentos em que você se percebe assistindo a cena, a alucinação, mas no observador. Por isso que é tudo observador, né? E o ego ele faz de tudo para a gente não ir para a presença que observa os pensamentos e automaticamente a situação. Porque se você fica um pouco presente em qualquer cena, você vai para uma impessoalidade. E aí você sente que é mente, que é uma sensação de sonho, que vai ficando mais nítida. Ou seja, está tudo acontecendo na mente, mas com a impressão sensória, porque o corpo foi projetado, a impressão que está sendo externo, que existe alguma coisa externa. É um truque muito assim, engenhoso, não sei se eu conseguindo expressar isso direito, mas é sensação de presença mesmo. E está fora. É perfeito isso, e é por isso que o ego não quer, Flora, que nós saibamos que nós temos mente. Exato. Por isso que o ego, ele jogou com a percepção do corpo, os sentidos do corpo para nos enganar de que nós somos corpos, porque sendo corpos, é isso que tu diz, nós somos mente, está tudo na mente. Mas se eu me identifico, se eu acredito totalmente que eu sou um corpo, eu nem sequer fico ciente de que eu sou uma mente. Eu não fico ciente que o tomador de decisões, o observador, existe. Isso. Aí eu sou só um ser identificado num corpo. E é por isso que o ego ele mantém todas as suas armações de modo que a gente não volte à mente, não volte, porque é na mente que está o observador. É no pensamento, vamos chamar assim. Então, o observador está no pensamento, mas o ego não quer que saibamos que somos pensamento. Ele quer que a gente continue aprisionado dentro de um ser limitado físico. Assim, que o milagre, ele, na verdade, ele faz com que você se ancore no observador. Porque aí você vê que não está acontecendo nada, é uma encenação dentro de uma mente, de um sonho, é a experiência do milagre. E aí eu sinto que essa questão da fé, ela vai se expandindo, porque o milagre, o milagre vai, na experiência, te mostrando que é mente, nós somos mente mesmo, está tudo na mente. É por isso que é tão experienciado, não tem como ir para o intelecto entender isso. O milagre, ele tira você totalmente do ciclo dos pensamentos do ego, você descola. É uma experiência muito de ser mente, mas não essa mente conceitual que fica pensando, é a presença do observador, que é a mente, que é o espírito. Enfim, é algo... enfim, eu senti de compartilhar, porque... Perfeito. E é por isso, enquanto, nós iniciamos colocando a fé nisso. E aí, a fé, por outro lado, nos traz essa comprovação. Perfeito. Bem isso. A Rafaela também levantou a mão. É isso, dentro dessa ideia, eu sinto que durante muito tempo eu fiz confusão com essa questão do corpo, porque
A gente tem um condicionamento muito forte do cristianismo de encaixotar as coisas em certo e errado, né? Como eu vou fazer para obedecer aqui a lei divina, né? A lei de Jesus. Eu tenho que andar aqui nessa linha. Então, a sutileza é muito grande, porque a gente tem uma tendência natural, pelo condicionamento do próprio sistema de pensamento do ego, a dizer assim, a negar. Ah, então eu não sou um corpo. E aí quando a gente nega, aí é que a gente dá a realidade. Porque a sutileza do que Jesus está dizendo aí nessa sessão é o que a Flora falou. Tudo mente. Então não é negar, é não se individualizar, não se limitar, não ser contido no personagem, mas sim também abrangê-lo todos, como um todo, sem dar significado, ou seja, sem atribuir um significante, entende? Sem atribuir um significado. É muito sutil a diferença entre não atribuir significado, ou seja, nada do que eu vejo significa coisa alguma, e eu não sou um corpo, meu Deus, isso é coisa do demônio, sabe? Isso é coisa o ego, eu não posso ser, eu tenho que fugir do ego, o ego não vai me pegar, sabe? Isso é muito sutil, porque quando a gente diz o ego não vai me pegar, fazendo isso, eu não estou agindo de acordo com o ensinamento de Jesus, aí é que ele pega, porque é muito sutil, é um condicionamento muito Porque forte. já deu realidade a ele, já está dizendo que ele é real. Isso me pegou durante muito tempo. Exatamente, por isso que esse curso ele é todo em cima de muita sutileza. Por isso que, principalmente no início, existe, eu acho que quem como estudante inicial não pensou que em pouquíssimo tempo pegaria tudo, porque no colégio a gente pega um livro e se a gente tiver boa vontade, em uma semana, duas, devora o livro e fica sabendo do seu conteúdo. Mas aqui nós estamos falando de uma profundidade muito maior. Então, por isso que é uma jornada longa e, ao mesmo tempo, é muito rápido aprender numa vida, de tamanha sutileza, tamanha diferença, e por ser tão oposto a tudo que o ego vinha nos ensinando. Obrigada, Rafaela. E obrigada, Flora, também. Seguindo aqui no 8.2, então, Jesus lamentando, né, no sentido de, ele sente o quanto nós não percebemos, quando a gente se identifica com o corpo, o que isso causou na nossa mente. Não vês o quanto é grande a devastação causada pela tua falta de fé, porque a falta de fé é um ataque que parece justificado pelos seus resultados. Pois negando a fé, vês o que é indigno dela e não és capaz de olhar além das barreiras para o que está unido a ti. Então, o que faz com que esse mundo aqui, da ilusão, da percepção, parecia real? A falta de fé no Cristo, a falta de fé no Espírito Santo, na mente certa. Então, a falta de fé, ela tem um preço altíssimo para nós. Então, obviamente que nós podemos usar a falta de fé, sim, só que o que ela vai fazer? Com que a gente acabe se vendo que é indigno do Filho de Deus. Nós vamos nos ver, pela falta de fé, nós vamos nos ver nós identificados como limitados, como corpos, como mortais, como sofredores. Então, tudo que é indigno de Deus e de nosso ser, a falta de fé vai nos trazer. Então, este é o preço. Então, não é que nós somos obrigados a ter fé, ninguém nos obriga. Deve ser uma escolha pela parte sã da nossa mente, deve ser uma escolha feito pela nossa parte lógica de que nós somos merecedores da paz, e não dessa parte indigna que a falta de fé nos mostra. Ter fé é coragem. Então, ter fé é, como eu digo, ter fé no sistema do pensamento do Espírito Santo. Ter fé de que o irmão é o Cristo. Isso é a cura.
É o sinal de que aceitaste a expiação para ti mesmo e, portanto, queres compartilhá-la. Então, se eu vou ter fé de que meu irmão é o Cristo, é porque eu aceitei já a expiação. Através da fé, ofereceste a dádiva da liberdade em relação ao passado que tu recebeste. Então, a fé nos libera do mundo daqui, do passado. Não uses nada que o teu irmão tenha feito anteriormente para condená-lo agora. Por quê? Porque como que o meu irmão é agora, nesse exato instante, se não houvesse passado, ele é a inocência. Porque tudo que eu tenho contra meu irmão é baseado no passado. Se não existisse passado, o que o meu irmão é nesse exato instante? A pior pessoa que a gente possa lembrar que existiu no universo. O que ela é no instante do agora, tirando todo o passado? Ela é a inocência, ela é o Cristo. Então, por isso que ele diz que a fé, ela nos libera do passado, desse pensamento. E por isso que Jesus apela a nós para nós não usarmos o passado do nosso irmão para condená-lo. Livremente escolhesse não ver os seus erros, né? Pela fé, nós escolhemos ver o Cristo ao invés dos erros, olhando além de todas as barreiras entre tu e ele, e vendo a ambos como um só. Então, a fé tem esse dom de vermos que ambos ainda somos o Cristo, ambos ainda somos o Filho Santo de Deus, ambos somos Espírito, somos mente. E nele, meu irmão, vês que a tua fé está plenamente justificada. Não existe justificativa para a falta de fé, mas a fé é sempre justificada. Então, seu irmão é o Cristo, tem toda a justificativa de ter a fé. Porque se o irmão é Cristo, então, obviamente, que se justifica ter a fé de que ele seja o Cristo. Mas a falta de fé, que é ver a ilusão que o ego projetou para cima desse Cristo, isso nunca é justificado porque não é real. Se é só ilusão, se não é verdadeiro, então não é justificado. Por isso que a falta de fé nunca é justificada e a fé no irmão sempre é justificada. A fé é o oposto do medo. Tanto parte do amor, quanto o medo é parte do ataque. Então, o medo e o ataque são a mesma coisa. Nós pensamos que atacamos a Deus e veio o medo. Assim como, então, o ataque e medo necessariamente tem que vir juntos, a fé, ela é o oposto disso, porque ela faz parte do amor. E Deus nos criou, Deus sendo amor, se estendeu ao nos criar. Então, nós também somos o amor. Então, a fé está para nós, assim como o medo está para nós que somos amor, assim como o medo está para o ataque. A fé é o reconhecimento da união. É o amável reconhecimento de que cada um, como um filho do teu Pai amorosíssimo, como um filho do teu Pai amorosíssimo, amado por ele como tu, e, portanto, amado por ti como tu mesmo. Então, como sendo eu mesmo. Então, a fé reconhece que o irmão e eu somos parte do mesmo amor de Deus. É o seu amor, né, o amor de Deus, que te une a ti e ao teu irmão, e por esse amor não queres manter ninguém separado do teu. Então, devido ao amor de Deus ser o nosso irmão, ser o nosso próprio amor, nós não temos amor próprio. O amor que nós somos vem da fonte, vem de Deus. E devido a ser de Deus, Deus não tem amor separado. Deus ama a toda a sua criação em unicidade. Por isso que nós também não queremos ver o irmão separado. Nós queremos ver como Deus o vê.
Cada um aparece exatamente como é, percebido no instante santo, unido ao teu propósito de seres liberado da culpa. Então, no instante santo, que é só no instante santo que nós sabemos que o nosso irmão é o Cristo. Então, quando a gente se volta a esse pensamento, nós estamos tendo um instante santo. E é durante esse instante, nós somos liberados de toda a culpa, porque a culpa, ela vem da crença de separação. Se eu ainda sou unido ao meu irmão, eu sou unida a Deus. Então, cadê o motivo da culpa? A culpa simplesmente desaparece no instante santo. Vês o Cristo nele, e ele é curado, porque olhas para o que faz com que a fé seja, para o que faz, com que a fé seja para sempre justificada em todas as pessoas. Então, a fé é justificada em todos porque eles são o Cristo. Como diz, mesmo que o ego nos mostre uma pessoa horrenda de comportamento. Ainda no instante santo, nós sabemos que por detrás dessa imagem comportamental horrenda, equivocada, o ser que habita por detrás é um Cristo. E é isso que faz com que a gente veja isso em todas as pessoas. A fé é o dom de Deus através daquele que Deus te deu. Então, através do Espírito Santo que Deus nos deu. Então, esse dom da fé, nós não fizemos a fé. O Espírito Santo nos dá a fé. E ela vem do próprio Deus. A falta de fé olha para o Filho de Deus e o julga indigno do perdão. Então, a falta de fé olha para o comportamento. E aí, como o comportamento é equivocado, obviamente que se isso fosse real, o perdão não se justificaria. Então, só na fé o perdão se justifica. Mas através dos olhos da fé, o Filho de Deus é visto já tendo sido perdoado, livre de toda a culpa que ele colocou sobre si mesmo. Então, o Filho de Deus se enganou, achou que era culpado, mas ele já está perdoado desse equívoco, graças à fé. A fé só vê agora, porque não olha para o passado para julgá-lo, mas quer ver nele somente o que viria em ti. Então, a fé olha para nós agora, sempre fora do passado e do futuro, no instante santo do agora, no instante do Espírito Santo. E a gente já viu que esse agora que vem grafado diferente é o agora do Espírito Santo, que não é o mesmo presente do ego, porque o ego, ele sempre está ou no passado ou no futuro. O agora do ego é só um trampolim entre ambos, mas o Espírito Santo só vê constantemente o agora. Agora, agora, agora. E agora, todos são como Deus os criou. Então, a fé faz com que a gente veja isso. Ela não vê através dos olhos do corpo, né? Então, a fé é um pensamento, não é físico, nem olha para os corpos em busca de justificativas para si mesma. Porque se olhasse para corpos, viria separação, obviamente. Então, como que acreditaria que a separação não aconteceu se ela visse corpos? Então, a fé é no pensamento e ela vê ainda o Cristo. É a mensageira da nova percepção enviada para reunir testemunhas de que ela veio e devolver suas mensagens a ti. Então, seu ego manda os testemunhos ao mundo, recolher todas as provas de que os corpos são reais. A fé envia mensageiros que também recorrem a todo o universo e trazem testemunhas de que só o Cristo é real, porque no agora só a inocência é verdadeira. Então, essa mensagem, então, meu irmão, ele não é aquilo que o corpo dita.
meu irmão, ele transcende isso, ele ainda é o que Deus, como Deus o criou. O equívoco dele acreditar que é um corpo, e de eu também acreditar nisso, a fé transcende, porque a fé viu Cristo no lugar disso. E por isso que as testemunhas vêm. E quais as testemunhas aqui? Através dos milagres, da cura da mente, nós temos testemunhas que a fé se justifica. A fé é tão facilmente trocada pelo conhecimento como o mundo real. Então, a fé é um recurso temporário necessário aqui, assim como o mundo real que a gente viu na aula anterior, que ainda é dentro do nosso sistema o mundo real ainda é dentro da ilusão, mas já é uma parte que está totalmente alinhada ao céu. Assim a fé. No céu não tem fé, porque céu é conhecimento. Mas aqui, como nós não temos conhecimento, precisamos da fé, e a fé, ela é igual ao conhecimento, ela não vê falhas. Então, por isso que ela é facilmente trocada pelo conhecimento, ou seja, a fé é facilmente trocada pelo céu. Pois a fé surge da percepção do Espírito Santo e é o sinal de que tu a compartilhas com ele. Então, a fé vem do Espírito Santo, mas se eu aceito, eu estou compartilhando ela com o Espírito Santo. A fé é uma dádiva que ofereces ao Filho de Deus através dele e é totalmente aceitável para o seu Pai, assim como para ele. Então, Deus aceita a fé, assim como o Filho aceita, porque ele é uma dádiva da inocência do Filho. E, portanto, é oferecida a ti. Ela volta para nós. Ela traz o que ela vê no irmão, ela traz de volta a nós. O teu relacionamento santo, né? A fé determina que o relacionamento seja santo. E então, o teu relacionamento santo com o seu novo propósito te oferece a fé para que a dês ao teu irmão. A tua falta de fé te separou do teu irmão, e assim não reconheces a salvação nele. Então, a falta de fé faz com que a gente veja o equívoco no irmão. E aí ele não é meu salvador. No entanto, a fé vos une na santidade que vem não através dos olhos do corpo, mas no modo de ver daquele que se uniu a vós e a quem vós estáis unidos. Então, a fé tem a visão do Espírito Santo. A fé traz o pensamento do Espírito Santo sobre quem é o irmão e sobre quem é nós mesmos. E isso nos une. A graça não é dada a um corpo, mas à mente. Então, o tão almejado estado de graça, ela é uma condição mental, porque o estado de graça é um estado totalmente de paz, e isso só é sentido na mente. E a mente que a recebe, esse estado de graça, olha de imediato para além do corpo e vê o lugar santo onde ela foi curada. A mente vê no instante santo, ela vê no Espírito Santo onde ela foi curada. Lá está o altar onde foi dada a graça e na qual ela se encontra. Oferece, então, graça e bênção ao teu irmão, pois tu estás no mesmo altar onde a graça foi depositada para ambos. Então, o estado da graça, a fé, ela traz o estado da graça. Ela traz o estado da graça na mente, aonde se encontra o meu irmão. E aonde está o meu irmão, esse estado de graça é depositado em nome do meu irmão e em nosso nome pelo Espírito Santo. Então, nós recebemos e o irmão recebe. E sejais curados pela graça, juntos para que possam curar através da fé. Então, é a união das mentes que cura. No instante santo, tu e o teu irmão estão diante do altar que Deus ergueu a si próprio e a vós. Então, ao nos criar,
na mente, Deus fez um ponto de conexão permanente entre ele e nós. Isso nós chamamos aqui do altar, onde está o irmão, onde nós estamos e onde está Deus. Deixai a falta de fé de lado e vinde a ele juntos. Vinde a esse altar através da fé. Lá vereis o milagre do vosso relacionamento, tal como foi refeito através da fé. E é lá que vais reconhecer que não existe nada que a fé não possa perdoar. Todos os equívocos são automaticamente desfeitos diante da fé. Nenhum erro interfere com o que ela vê com calma, trazendo o milagre da cura com a mesma facilidade a todos eles. Todos recebem a graça da fé, pois os mensageiros do amor fazem o que são enviados para fazer, trazendo de volta a boa nova de que isso foi feito a ti e ao teu irmão, que estáis juntos diante do altar, do qual eles foram enviados. Então, por isso que a fé não pode falhar em trazer testemunhos, porque os mensageiros que o amor envia aqui na ilusão nossa, ela traz de volta a justificativa de que a fé é justificável. Ela colhe de volta os milagres, proclamando que a fé estava certa. E por isso que nós nós vamos comprovar em nossa mente pela razão de que a fé é justificada, graças aos mensageiros do amor, que vão trazer esses testemunhos. Até agora, antes de sabermos disso, nós estávamos equivocados, porque o ego enviava mensageiros que nos traziam testemunhos de que o corpo era real, a morte era real e a separação era real. Mas os mensageiros que o amor envia através dos milagres, é eles que vão nos comprovar que a fé se justifica. Então, é assim que a nossa mente vai voltar a acreditar no Espírito Santo e não mais no ego. Assim como a falta de fé manterá os teus pequenos reinos desertos e separados, a fé ajudará o Espírito Santo a preparar a terra para o mais santo dos jardins que ele quer fazer. Então, nós vimos na aula passada sobre o jardim na nossa mente do mundo real. A fé é quem vai trazer esse jardim para a nossa consciência. Pois a fé traz paz e assim invoca a verdade para que ela entre e torne belo aquilo que já foi preparado para a beleza. A nossa mente foi criada para a beleza. E a fé vai trazer isso. A verdade segue a fé e a paz, completando o processo de tornar belo que elas iniciam. Então, a verdade, ela vem logo em seguida. Primeiro vem a fé, que traz a paz. Uma vez estando na paz, a verdade, ela imediatamente ela chega, porque a paz é a condição da verdade. Pois a fé ainda é uma meta do aprendizado, não mais necessária depois que a lição já foi aprendida. Então, depois que vem a paz, vem a verdade, daí eu não preciso mais de fé, daí eu estou ciente da verdade. Mas como agora a nossa mente está equivocada e não está ciente da verdade, agora é o momento da fé. A verdade, porém, permanecerá para sempre. Então, a fé cumpriu sua missão, é que nem o perdão. Cumpriu a missão, é só um meio. Depois, ele desaparece. A fé vai desaparecer no momento que a verdade retorna. Porque a verdade, ela é. Nós somos. Então, não há mais por que ter fé. Deus não tem fé. Ele simplesmente é. Ele conhece. Então, nós conheceremos. Então, não teremos mais fé. Mas agora, nesse momento, nós precisamos da fé, porque o ego nos colocou num sistema de ausência de fé. Então, nós precisamos sair da ausência da fé para a fé. E uma vez estando na fé, a verdade vem assim.
Permite, então, que a tua dedicação seja para com o Eterno e aprende como não interferir com ele e torná-lo escravo do tempo. Pois o que tu pensas que fazes com o Eterno, fazes contigo mesmo. Então, o Eterno, ele só voltará pela fé. Então, se eu não colocar a fé, se eu usar a falta de fé, eu estou me afastando do Eterno. Então, eu sou limitado, sou temporal. Aquele que Deus criou como seu filho não é escravo de nada, sendo o Senhor de tudo, junto com o seu Criador. Podes escravizar um corpo, mas uma ideia é livre, incapaz de ser mantida na prisão ou de qualquer modo limitada, exceto pela mente que a pensou. Então, corpos, obviamente, são limitados. Corpos, obviamente, podem ser aprisionados. Mas ideias não podem ser seguradas, a não ser que a mente que a pensou. Então, quem pensou a ideia de separação que fez surgir todos os equívocos? Nós. Então, é nós que temos que agora saber que esse próprio pensamento de separação é impossível, porque nós não poderíamos ter deixado a nossa fonte continuar existindo, porque só existe uma fonte de vida. Então, nunca nos separamos de Deus. Então, um pensamento limitado é inconcebível, pois ela permanece unida à sua fonte, né, o pensamento, a ideia, ela permanece unida à sua fonte, que é seu carcereiro ou seu libertador, de acordo com o que ela escolhe como propósito para si mesma. Se eu acredito no sistema de pensamento de separação, eu sou carcereiro das ideias. No momento que aceito a expiação, que diz que a separação de Deus nunca aconteceu, eu sou o libertador das ideias. E as ideias continuam unidas a Deus. Então, mas isso, por enquanto, esse dom de saber dessa liberdade é através da fé no Espírito Santo. E a fé, como ele disse aqui no texto, ela é um dom do Espírito Santo para nós. Então, nem isso nós não precisamos fazer, só precisamos aceitar. Então, como que isso é feito? Cada vez que a gente se perceber no pensamento do ego, ou do mundo, da limitação, ou da dor, saibamos que isso é falta de fé. Se é falta de fé, é muito fácil. Se é falta de fé, então o que eu preciso? Da fé. Espírito Santo, aqui estou eu de novo. Dá-me a tua fé. Então, isso é ir a ele. E assim ele vem. Simples assim. Então, é isso que Jesus tinha sobre a cura e a fé. E por isso que cura e fé, nesse contexto, são sinônimos. Porque não há fé sem cura. E não há cura sem fé. E semana que vem, pecado versus erro, que vai mais uma vez libertar a nossa mente do aprisionamento que o ego nos aprisionou, da prova de que o ego tinha de que nós pecamos, e se é pecado, então é real. Então, pecado versus erro, semana que vem. Concluímos aqui. Excedemos um pouquinho, mas, como eu disse, hoje foi um pouco longo. Já tivemos alguma interação, mas estamos aqui na hora da interação. Alguém gostaria de colocar mais alguma percepção aqui? Nós tivemos durante a colocação também do chat, eu vi aqui, mas eram colocações aqui junto à medida que é o texto, por isso que eu não trouxe aqui. Mas eu acho também, como já excedeu o nosso tempo, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. E toda a gratidão, como sempre, né, a Jesus por nos trazer mais esse esclarecimento dessa nossa aula de hoje. Estou encerrando aqui a gravação.